Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro. Com Beth Veloso. Recentemente, a tragédia que culminou na morte de um jovem empresário de 27 anos reacendeu as discussões sobre o papel dos influenciadores digitais. O procedimento estético que causou o óbito era frequentemente divulgado nas redes sociais por uma figura com grande reputação online. Esse incidente destaca um problema recorrente no ambiente digital. A construção de uma imagem positiva nem sempre reflete a realidade. Afinal, a internet é uma ilha da fantasia? Quem responde é Beth Veloso, jornalista e consultora legislativa da Câmara. Bom dia, Beth. Bom dia, Cláudio. Bom dia a quem nos acompanha. Cláudio, a internet não é uma ilha da fantasia. Ela é um shopping center. Ela é também um centro comercial e um gigantesco prédio de lojas onde se vende remédios, drogas, produtos, serviços e por aí vai. Inclusive falsos médicos, como a gente viu nesse lamentável caso. Cenas muito fortes mostradas na internet. A internet é, portanto, um negócio. E ponto final. E é nessa esteira que influenciador não é guru. E eu convido a gente a falar desse tema muito sério hoje. Nem político, nem jornalista, influenciador, ele é um mercador da internet. Ele é o cara que vende de ideias, crenças, opiniões, estratégias, vende likes, inclusive coisas que não deveriam ser oferecidas da forma como elas são. O episódio da morte do empresário Henrique Chagas, ele chama novamente a atenção para esse papel dos influenciadores na indústria da beleza no Brasil, que a gente sabe é uma máquina de fazer dinheiro como nenhum outro lugar do mundo. Os dados mostram isso, inclusive como os procedimentos invasivos cresceram mais de 50% nessa indústria. E isso é muito perigoso, porque banaliza procedimentos que até então eram considerados mais complexos e causavam mais medo. Hoje, meninas de 18 anos estão fazendo botox, colocando injetáveis, fazendo peelings. E a minha pergunta, Cláudio, para você é: o que isso tem a ver com as redes sociais? Pois é, Beth, os brasileiros sempre tiveram muita preocupação com o físico, mas parece que os filtros e os truques tecnológicos da rede colocaram os patamares dessa beleza globalizada em níveis inatingíveis, não é mesmo? De quem é a culpa, afinal, por essa saga que os jovens e mesmo gerações anteriores se dedicam em busca da tal da juventude eterna? Eu diria, Cláudio, que a culpa eu acho que é da sociedade como um todo, da família, da escola, dos valores, mas a gente fala de rede social e ela tem uma forte responsabilidade nesses valores, porque as crianças, por força do modelo de negócio das plataformas, se tornaram uma das principais consumidoras na internet. E é uma geração que cresce nessa ideia de consumir, inclusive consumir a sua própria imagem, a sua própria identidade, baseada em reputações, às vezes não tão consolidadas. E essas crianças, elas estão fortemente influenciadas por esses padrões estéticos, por comportamentos, por valores de consumo, por uma sociedade da luxúria. E as redes sociais mostram que tudo isso pode ser conseguido de uma maneira muito fácil, assim, quase num estalo. Por exemplo, com filtros de beleza. E isso prova um enorme impacto. Existem crianças, Cláudio, que não querem sequer sair de casa mais, porque a imagem virtual delas é a imagem pela qual elas se identificam hoje e querem ser vistas. E quando elas são mostradas com uma outra cara, como realmente elas são até mesmo sofrem bullying, abuso, são ridicularizadas. Uma vez um social media, me falou uma frase muito simples, mas que marcou muito. Você não tem ideia do quanto a internet é superficial. Beth, a gente tem um exemplo aqui da China, onde o TikTok ele prioriza conteúdo educativo.
E olha que a gente está falando da China, onde não há democracia, mas lá existe uma percepção de que essas mídias moldam a cultura, impactam o comportamento e mexem com a cabeça das pessoas. Sim, Cláudio, é uma falta de política pública, porque na China, por mais que exista, claro, a gente não está validando esse sistema, a gente está fazendo uma comparação simplesmente em termos de estratégias de uso de uma mídia digital que hoje é central, é poderosa, ela está no eixo de tudo. E a gente transformar essa rede social numa forma de levar educação, informação, cultura, pensamento, é a grande diferença dos países que realmente têm uma estratégia e os países que simplesmente se deixam levar pelo mercado. E aí a gente mira nos influenciadores e nessa atratividade que eu coloquei. Muitas vezes eles são realmente os novos formadores de opinião, papel que antes era atribuído a jornalistas. E aí eles acabam tendo seguidores que têm um conteúdo meio de até seitas, né? Pessoas que seguem você porque realmente existe aí uma relação de confiança que leva a decisões arriscadas, como a gente colocou no caso, né, do rapaz, do empresário, que comprometeu a própria saúde, a vida, a segurança dessa pessoa. A gente estima, Cláudio, para trazer um dado que dê uma ideia do alcance da situação, que a influência digital ela tem um impacto hoje de cerca de 21 bilhões de dólares. Eu peguei esse dado num artigo muito interessante da advogada Ana Frazão no site Jota, portanto é uma fonte confiável. E mais de 70% das marcas já utilizam influenciadores. A publicidade está migrando, portanto, desse anúncio clássico, tradicional, para a imagem de um influenciador. O problema com isso é que a gente acaba tendo essa visão romântica de que o influenciador ele é um jornalista, enfim, informal, e que eles não são, na verdade, anunciantes. E tendo esse poder, como eu falei, muito forte de influência. É crucial, eu diria, que a gente olhe, então, para essa falta de regulamentação desse mercado, avalie as consequências disso na falta de transparência, de veracidade das informações, no claro reconhecimento, na identificação de que aquilo é uma mídia paga. A Ana Frazão, inclusive, afirma que muitos desses conteúdos compartilhados por influenciadores, na verdade, nada passam de que publicidade disfarçada de uma opinião desinteressada, Cláudio. Meti, o que diz a lei no Brasil e no mundo sobre isso? Essa realidade ela não coloca em risco tanto a autenticidade quanto a segurança para os consumidores? Mais uma vez, Cláudio, nós estamos um pouco atrasados nesse debate. Nós temos, por exemplo, e respondendo já a sua pergunta, coloca em dificuldade. E temos países que, por essa razão, já estão avançando na regulamentação da influencers. Um exemplo é a lei francesa. Ela tem sido apontada como referência e ela traz princípios como a transparência, o princípio da obrigação, da informação e penalidades, obviamente, se isso não for feito. Inclusive, essa influenciadora que fez o peeling de fenol no jovem Henrique, o perfil dela chegou a ser bloqueado. Ela tinha mais de 300 mil seguidores, o perfil chegou a ser bloqueado, provavelmente por denúncias de terceiros de que havia ali uma propaganda enganosa. Depois ele voltou e logo após o incidente ele foi removido mais uma vez. Nos Estados Unidos, que é, digamos, inclusive a pátria, né, da Meta, onde está o Instagram, essa rede social onde essa influencer atuava, os conteúdos eles precisam ser identificados, os conteúdos pagos. Os usuários precisam ter uma visão crítica e entender que na internet tudo, como eu coloquei, acaba sendo negócio, dinheiro. E alguém está ganhando e outras pessoas naturalmente vão deixar de ganhar quando as promessas são falsas.
Uma coisa que me chama a atenção, Cláudio, é que a gente olha e acredita assim, olha, isso é um vídeo, não é possível que essa pessoa coloque a cara para mentir, mas é possível sim. E a gente não vê a fake news, não só no discurso de ódio, não só na política, como a gente acaba vendo muito, mas também quando a gente trata de venda de produtos, às vezes os mais simples e os mais baratos. A inteligência artificial, para colocar uma pimentinha nesse assunto, Cláudio, agravou um pouquinho mais o cenário. Porque quem é que vai responder por essa propaganda enganosa quando o influencer ele for um avatar, quando ele for criado pela inteligência artificial? Não 100%, porque, é claro, em algum momento tem que ter uma interface humana. Mas a pergunta é, vai ser o influencer, vai ser o próprio anunciante, o dono do produto? E uma coisa que eu queria destacar, a gente não pode ser ingênuo de achar que, poxa, a pessoa tem que ter o pé atrás e não pode acreditar em tudo que vê. A gente não pode cair no truque ou na armadilha de culpar as pessoas que foram enganadas por não terem sido precavidas. Isso não existe. Nós tendemos, sim, a acreditar numa mídia, que é uma mídia de massa, que é uma mídia que reúne bilhões de pessoas, que é uma mídia que tem uma série de comentários, alguns inclusive robotizados, porque isso é positivo, gente. Nós precisamos acreditar, confiar nas pessoas para viver no mundo. Porém, por isso é que o Estado precisa regulamentar a internet e as redes sociais como uma mídia de massa, como uma mídia que tem, sim, uma responsabilidade social e obrigações de verdade, de ética, de compromisso, de prestação de contas, de educação, como está tudo previsto no capítulo da comunicação da Constituição. E, portanto, a gente volta, Cláudio, para aquela nosso fechamento do Papo de Futuro de hoje, fazendo a mesma invocação de sempre, né? Vamos investir em educação digital para as pessoas realmente estarem alertas. A gente não vende remédio sem bula, e a internet hoje é um vício, ela é um medicamento que está viciando as pessoas. A gente precisa tirar os celulares, pelo menos das escolas, precisa limitar os celulares para crianças, porque elas competem, elas prejudicam o aprendizado. E nós precisamos regulamentar as plataformas digitais, porque o que a gente viu no caso do jovem Henrique, infelizmente, sempre acontece, não foi a primeira nem a última vez. Portanto, a mercantilização da saúde, as promessas falsas, né, os filtros de beleza que criam imagens que levam meninas ao suicídio, as atitudes irresponsáveis e mesmo dolosas de pessoas que só pensam no lucro. Essa é a vida da internet, de gente que esquece que a saúde pública e o valor da vida humana devem estar em primeiro lugar. É com você, Cláudio. Você pode mandar suas críticas e sugestões para o programa Papo de Futuro e acompanhar também nas redes sociais. O WhatsApp da Rádio Câmara é o 61 99978 9080. Você também pode mandar um e-mail para papodefuturo@câmara.leg.br. Beth Veloso, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no painel eletrônico e até a próxima semana. Eu que agradeço e uma semana ótima para todos.